Salve, salve, meu Brasil! Salve, seleção feminina! Bora pro próximo jogo. Força. Só falo isso agora. É mantra, né? Ah, é assim, pera. Sei lá. Eu tava fazendo assim. Também pode. Tá valendo Pode? qualquer coisa, gente. Força. E salve meu time. Bela, Lari e Gabi em campo. Tem gente que acredita que férias sem nada para fazer é receita de tédio, uma palavra que a gente não tinha falado até agora. Mas tédio pode ser bom, dizem os neurocientistas, que afirmam que o descanso mental é essencial para a saúde do cérebro, que, coitadinho, né? A gente sabe, está lotado de estímulos e atividades sem fim. A navegadora Tamara Klink, isso mesmo, tem um horizonte diferente para a gente começar essa conversa. Ela é a pessoa, mulher, mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha. Um dia no mar é um dia absolutamente sem fim. Eu navego em solitário, o que significa que enquanto eu durmo não tem ninguém que está cuidando do caminho que o barco faz, nem da regulagem de velas, nem olhando se tem algum navio ao redor. Hoje existe tecnologia suficiente para a gente poder estar online no mar, mas eu fiz a opção de ter um mínimo de comunicação que eu considero segura possível. Enquanto estou em navegação, eu estou muito atenta aos pequenos barulhos das velas que batem ou das polias, e é assim que eu reconheço a mudança de vento, e eu sinto que eu fico muito mais sensível a esses não silêncios do que quando eu estou na cidade, que os estímulos visuais são sempre muito presentes e muito mais gritantes. Acho que o tédio dá medo porque ele pode trazer revelações e nem sempre a gente está afim de encontrar com elas. Quando a gente fica à deriva, a gente também pode se lembrar da solidão, e acho que é muito tentador ficar fugindo do tédio, entrando na internet, vendo as redes sociais, se ocupando com muitas tarefas, mas essas muitas tarefas, esses muitos estímulos não vão preencher os nossos vazios. Eu penso que o tédio, ele é um parceiro de viagem nessa travessia de estar vivo, assim como a solidão ou a frustração. E antes, prefiro ter um tédio numa calmaria do que exaustão numa tempestade. Como os dois acontecem com muita frequência em navegação, eu busco aproveitar ao máximo a oportunidade de ficar entediada, que é tão rara no tempo em que a gente vive. E cada revelação que vem quando eu fico à deriva me ensina um pouco mais a lidar com os lados agradáveis e desconfortáveis de ser eu mesma. Isso daí, ela está a bordo num oceano que ela vai fazer tá fazendo, né? Uma outra travessia. Ela está ali nas bandas da França. Deliciosa essa Tamara. Mas você vê, né? Para preencher o tédio, uma rede social. Para ouvir os não silêncios. Não, exatamente. Lindo, né? Maravilhoso. Eu fiquei curiosa se ela escreveu o livro durante... É um caderno de bordo. É um caderno de bordo, entende? Porque depois eu pensei, não, ela tinha tanta coisa para se preocupar, a gente acha que não, mas olha, ela estava pensando no vento, como que o vento é bater na vela para ela entender. Tipo, é muita coisa, querendo ou não. E pouco tédio, no caso, também, né? E pouco tédio, porque tem que resolver muita coisa. É uma metáfora perfeita para a vida, né? Porque ela fala, eu prefiro o tédio da calmaria do que a exaustão de uma tempestade. E se a gente for pensar na nossa vida, é uma exaustão constante, porque a gente se autoimpõe, então a gente constrói para nós mesmos a nossa tempestade. Ficando nesse lugar da rede social cheia de estímulo, buscando cada vez uma coisa para fazer, achando que a gente está sempre em falta. Então, talvez a nossa calma esteja nesse silêncio que a gente não só não faz, mas que a gente não se permite vivenciar. Como a gente deve ter... Muita gente tem medo do silêncio, né? Ficar sozinho dá medo. Você sabe que... Eu vou contar para vocês uma anotação de caderno de terapia. Quando eu era adolescente ainda, eu escrevo que a hiperatividade é a minha fuga para não sentir. Uau! Com certeza. Anestesia, né? Em algum lugar. E eu vivia sob a premissa de que se a criatividade chegasse, ela tinha que me encontrar trabalhando. E aí eu ficava o tempo inteiro assim, não, se a criatividade vier, eu tenho que estar em atividade. Mas o que seria estar em atividade, né?
E eu fiquei um tempão, ainda estou em processo de conseguir me permitir viver esse ócio, porque eu acho que tédio, eu sempre relaciono o tédio a uma coisa enfadonha, né? Uma coisa, uma angústia por estar ali vivendo o ócio. Eu gosto de falar do ócio porque eu vejo por um lado mais positivo, assim, como um momento possível, assim, de a gente curtir o nada, né? E eu sempre pensei sobre nossos ciclos, assim. A gente vai falar sobre ancestralidade, isso é um saber ancestral. Uma árvore, se você plantar hoje, ela não vai dar um fruto amanhã. Então, a gente também tem ciclos. A gente precisa respeitar os nossos ciclos, nossos espaços. Para que a gente dê fruto, às vezes a gente precisa esperar o tempo, sabe? E lidar com isso e essa relação com o tempo, para mim sempre foi um grande desafio mesmo, assim. Mas esse pensamento em específico me fez refletir de uma outra forma, assim. Até você falou, às vezes eu estou descansando, mas eu tenho ideias. Eu até não vejo problema, acho que a questão é o que a gente faz com isso, né? Se isso vira um motor, uma máquina, e você tem que levantar e escrever, já é uma outra coisa. Mas várias vezes eu estive em processos criativos, etc., trabalhando, e ali batendo cabeça, e quando eu parei e fui fazer uma outra coisa, e fui descansar, e fui, sei lá, fazer nada. Tomar banho. Que veio uma grande ideia que resolveu toda a questão que eu estava um tempão ali tentando resolver e não estava conseguindo. Há quem conjugue do bom viver do ócio criativo. Sim. Você precisa descansar, porque a neurociência tem razão sobre esse aspecto. É constatação isso, né? O cérebro precisa, eu vejo como se fosse um respiro, como se fosse coordenar umas fichinhas aqui dentro. E é né? total isso, é igual músculo. A gente não precisa do período de descanso na musculação. Total. Senão você esgota, é a mesma coisa. Eu achei muito bom você falar sobre tédio ósseo, porque eu fiquei pensando que talvez a gente pode alterar a realidade, mas às vezes com algum limite, né? Então a realidade imediata ali que está posta, às vezes você precisa só vivenciá-la. E aí se vai ser tédio ou se vai ser ócio, você decide. Sim. Você consegue transformar o enfadonho em algo que é benéfico, no sentido de um descanso necessário até para a produtividade. Mas aí eu vou falar, qual é o ponto de ter ideias? O ócio deixa de ser ócio, a contemplação deixa de ser contemplação se você pensa nela como um meio para ser mais produtivo. O que eu quero dizer é que mesmo quando eu estou descansando, em alguma medida, eu justifico aquilo. Gabriela, você pode descansar porque assim você será mais produtiva. E isso já faz com que não seja contemplação. Contemplação é se surgir algo, bom. Se não surgir, bom também. É você estar ali, sem ter propósito, porque eu acho importante que a gente perceba que os nossos descansos, os nossos intervalos, os nossos respiros, eles devem existir para si mesmos. Eles não devem ser um meio para a gente continuar sendo mais produtivo e Quase que como a gente está nesse batidão mesmo, né? Sim. Quase que como para nada. Exato, para nada. Mas isso é muito difícil, porque a sociedade exige muito parece que a gente só tem valor quando a gente produz, né? Então... E a gente incorporou uma isso. sociedade capitalista, né? Depois da Revolução Industrial. Exatamente. Quando a gente fala no mundo antigo, absolutamente hierárquico, vamos pensar no antigo mesmo, Grécia, por exemplo. Você tem mão de obra escrava, contemplação era o máximo do máximo. Era Os coisa de filósofos elite, ficavam ali exato. contemplando. Quando você vira uma sociedade disciplinar, é o que a Bela traz sempre, ó. Corre, corre. Sabe como que eu escapei um pouco dessa culpa do não fazer nada? Foi muito engraçado. Tiveram 2 episódios muito marcantes assim na minha vida. Um deles foi eu estava no quarto com a filha de uma amiga minha, estava fazendo a mala assim, eu estava meio numa época sentindo falta, estava num hiato assim de trabalhos e sentindo falta. Eu falei, é meio ruim, né? Não fazer nada, estou sentindo falta. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas a gente nunca não está fazendo nada. Porque você respira. Respirar é muita coisa. Aí eu falei assim... Sabedoria, caraca, né? Existir já é muito. Só da gente existir é muito. Isso me deu um grande alívio. Me deu quase que uma... Quem é a filósofa? Permissão. Maria. Maria? Ela tinha 7 para 8 anos, mais ou menos.
coisa maravilhosa. E eu levei isso para minha vida. E um outro momento foi quando, lá em 2018, assim, comecei a estudar sobre trabalho produtivo, reprodutivo, e entendi que o trabalho reprodutivo é um super trabalho, né, que sem ele nenhum outro trabalho existiria e tal, e que gera muito valor, inclusive, para a economia, 13% do PIB global e tal, o valor que ele gera é esse. E isso me deu a sensação de, tá, então se eu ficar em casa sem fazer nada e a única coisa que eu fizer no dia for tirar o lixo ou for fazer a minha comida, eu já estou produzindo. Eu já estou... É a manutenção da vida, uma coisa que é muito, que é o existir já é muito. Sim. Então, para a gente se manter vivo, só para a gente com respirar, saúde, já é muito. Não se isso. deixar levar por esse tédio não se transformar numa doença, né? Porque o tédio, às vezes, o tédio pode ser bom. Eu entediada, eu produzo alternativas muito boas para minha vida. Quando eu tô, agora eu ando super entediada, porque, tipo, saiu a criança que ocupa um tempo enorme na minha vida, tá fora do Brasil viajando. O primeiro final de semana, eu que nunca... E eu achei tão interessante, porque uma semana antes a gente tinha conversado sobre ansiedade. Eu que nunca havia sentido ansiedade, sentia aquela coisa que a gente tanto falou que era aqui. Aí eu falei, bom, vamos lá, Astrid, o que a gente vai fazer para existir sem ele, sem o outro, né? Outra pauta, mantendo a saúde mental e não ficando entediada, porque eu não consegui viver o ócio criativo. Porque eu projetei isso, deitar no sofá, botar as pernas para cima, ler aqueles livros todos que eu quero ler, e não consegui. Aí eu fui ser criativa, e sendo criativa... Você descobre coisas. Você já descobriu alguma aptidão com tédio? Menina, comecei a fazer um curso de corte e costura, depois eu conto.